dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora para adquirir conhecimentos. Vamos hoje aprender o que é um abaixo-assinado? Olha só, o que é um abaixo-assinado? A maioria das pessoas pensam que abaixo-assinado nada mais é do que um documento onde tem assinatura de muitas pessoas. Sim, tem, é verdade. E como é que se monta isso mesmo, hein? Não é tão fácil assim, não. Ou é? Eu acho fácil, né? Mas eu digo assim, não é tão fácil porque tudo tem que ter uma explicação. Se você tem a explicação, o motivo determinado, você quer apresentar e fizer aquilo direitinho, porque é um abaixo-assinado primeiro. Você vai fazer um abaixo-assinado, você pode nele colocar críticas, elogios, reclamações, solicitações, e você tem que saber, você vai colocar isso no corpo do texto, certo? No meio, corpo do texto que eu digo é no meio. Depois que você puser, né, o título, como assim o título? Você tem que colocar lá em cima sobre o que é, para que é, não é? Vamos ver? Olha aqui, abaixo-assinado, eu coloquei para vocês, é um documento que expressa uma solicitação, acabei de falar, né? Coletiva. Esqueci dessa palavra, coletiva. Por quê? O abaixo-assinado não é feito de uma pessoa, ele é feito de um conjunto, um grupo, diversas pessoas. Podem ser moradores, podem ser estudantes, pode ser de brasileiros, certo? Então tem várias formas de se fazer, porém tem-se que guardar que o abaixo-assinado não é individual, ele é coletivo, certo? Por exemplo, aqui, eu sempre falo para vocês em sala com relação à rua, por exemplo, minha rua ela é cheia de buracos, etc e tal, então eu quero solicitar à prefeitura que organize, que passem a máquina, certo? Aí eu vou lá e coloco o porquê, coloco os motivos, eu digo porquê, o acesso é difícil, até porque quando chove a água desce com muita força e por ser uma estrada de chão, que para a prefeitura, a minha rua, ela é asfaltada, né? Só para vocês terem uma ideia, a rua ela é asfaltada, mas acontece que eu moro numa rua paralela à rodovia onde é estrada de chão. Então, como eu moro numa descida, a água que vem lá de cima, ela vai procurando caminhos. E no que ela vai procurando caminhos, conforme ela desce com força, ela vai abrindo fendas, vai abrindo buracos, certo? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, choveu forte hoje, abriram os buracos. Não foi passada uma máquina ali para esconder esses buracos. Aí, geralmente, a água que vem de cima, ela costuma continuar descendo, porque aqui na região onde eu moro, tenho residências acima da minha casa e a água continua a descer. A água parece até que tem aqui parece que tem até uma fonte, sabe? Parece que tem um lugar de onde, como se fosse uma fonte, não, desculpa, uma nascente, parece que tem uma nascente, porque a água não para de descer. Consequentemente, o que acontece? Eu já conversei com vocês que a minha casa, ela é montada, tento fazer sempre o mais ecológica possível, já falei para vocês da economia da água que eu faço, já contei para vocês que na minha casa, inclusive nós fizemos um trabalho com mais 2 colegas professores e fizemos para quase a minha casa. Por quê? Tem a captação da água de chuva, que eu falei para vocês que eu tenho uma cisterna de chão, que ela tem vazamento. Então eu pego e aproveito. Quando eu limpo a minha piscina, a água, ao invés de ir direto para a rua, ela vai para dentro dessa caixa que para mim não funciona, entendeu? Não para uso, mas ela funciona de que maneira? Para quando eu limpar, aspirar a minha piscina, a água ficar ali. Depois que a água fica ali, a água é reaproveitada. Como? Eu lavo a área, eu lavo o carro, eu faço limpeza com essa água, certo? Então, veja, a água ela é reaproveitada, correto? Até comentei com vocês que pretendo colocar placas fotovoltaicas também, né? O lugar onde eu estou dando aula agora, vocês sabem que
eu estou com uma construção na minha residência. Mas devido à pandemia, paramos, porque aqui em casa não entra ninguém. Então, já que nós temos aqui o espaço, resolvemos fazer da nossa futura sala, certo? Sala residencial, o nosso estúdio para trabalho. Mas olha, quando eu estava falando da água da chuva, a água da chuva ela desce. Mas desce, né? Eu não moro no alto, eu não moro no plano. Então a água ela continua buscando sempre caminhos. E quando ela busca esses caminhos, ela vai cavando várias fendas. Aí o que acontece? Espera-se da prefeitura que passe por aqui. Não, aí o pior, quando espero da prefeitura, a minha rua na prefeitura é colocada como uma rua asfaltada. O que eu faço? Não dá para fazer abaixo-assinado aqui. Ah, professora, faz abaixo-assinado, Valéria. Não dá para fazer abaixo-assinado. Sabe por quê? Na minha residência, aqui na minha rua, né, onde eu resido, tem poucas residências de pessoas que são verdadeiramente moradores, mas tem muito mais veranistas. Então, eu morri no abaixo-assinado. Eu só tenho o problema da água que desce. Depois eu vou mostrar para vocês, quando vier o retorno, vou mostrar o que fiz para poder economizar e guardar água quando cai do cano, aquele chamado ladrão. Então, foi feito aqui um encanamento também para poder colocar a água até mesmo do ar-condicionado para reaproveitar numa torneira para regar minhas plantas. Olha que legal, viu? Da próxima vez eu vou colocar isso também no próximo trabalho de ecologia, na parte do triângulo, vai ficar maneiro pra caramba, né? E fizemos um dreno também na lateral. Como assim? Do outro lado tem o quê? Do outro lado tem terra e um terreno vazio. Então colocamos um cano no canto para pegar colocamos plantas, colocamos embaixo pedra, colocamos madeira e colocamos a terra. Em cima fizemos um canteiro. Eu tenho um roseral grandão no corredor e tenho mais outras plantas aqui ao lado da minha piscina. Então, o que acontece? As minhas plantas, por baixo, elas estão sempre regadas, porque eu tenho em comum um muro. E nesse muro a água vem do outro lado. E quando a água vem do outro lado, chega um determinado momento que ela está muito cheia. Aí o que acontece? Esse cano vai ser lá na frente da minha casa para ir para a rua. Até hoje, olha, tem uma semana, quase duas, que choveu. Então, nisso que choveu, a água continua a sair da minha residência, mas agora lá por cima, lá no caso assim, por cima, passando por cima no caso da plataforma, a entrada, no cantinho, certo? Já vamos ter que fazer outra obra, agora vou ter que ir até a prefeitura, mas não é abaixo-assinado que eu vou fazer uma carta para eles. No caso, se eu morasse em um lugar, uma rua, onde eu tivesse vários moradores, eu poderia fazer um abaixo-assinado, solicitando que a prefeitura olhasse esta rua, pois afinal de contas, ela, na documentação, ela é asfaltada. Então, se ela é asfaltada, por que tem tantos buracos? Não tem como questionar. Vocês devem estar pensando, Valéria, por que não questiona? Questionar como? Se a água vem de cima. Se a água vem de cima, ela procura um espaço. Ela vai... Chove forte, vocês devem, galera de Saquarema, devem lembrar que onde tem as descidas, onde tem estrada de chão, a água vai buscando espaço. No caminho de Saquarema, Bacaxá, para Araruama, tem várias ladeiras e todas as ladeiras elas abrem fendas porque a água busca um caminho, certo? Então veja só, como eu sou uma moradora desta rua e na minha rua quase não tem ninguém, não tem como eu fazer um abaixo-assinado, porque o abaixo-assinado é necessário que tenha várias assinaturas de várias pessoas do local. As pessoas que moram na rua ao lado, a rua que fica ao meu lado, é uma rua plana, não é descida. A água vai parar lá embaixo? É claro, a água tem que descer, certo? Ela não vai parar. Então, ela vai parar lá na parte de baixo. Aí é um problema da prefeitura, não é meu, certo? Mas eu não tenho como fazer um abaixo-assinado, porque eu não tenho muito. E para cima, professora? Para cima eu tenho um terreno grande vazio, certo? Aí tenho residências de pessoas que são veranistas. Aí depois volta para o plano. Então o que acontece? Não tem como eu montar o abaixo-assinado. Porque
que eu falei para vocês? Abaixo assinado é necessário que tenha muitas assinaturas e de muitas pessoas que ficam por ali. Eu não tenho como fazer esse documento. O máximo que posso é depois eu mostro para vocês, vou trabalhar carta argumentativa, e que é uma carta de solicitação e de reclamação, essa eu posso fazer. Mas essa é uma matéria que eu vou trabalhar depois, certo? Então vamos lá? Para se fazer o abaixo assinado, o que é necessário? Muitas assinaturas, certo? E nessas assinaturas tem que colocar o nome da pessoa completo, não pode ser abreviado, tá? Tem que colocar o número de documento, correto? Pode ser o RG, que todo mundo fala, a identidade. Pode ser o CPF, pode ser o título eleitoral, o título de eleitor, né? E tem que estar lá identificado, certo? Então, abaixo assinado é o nome de um documento coletivo, certo? Se é coletivo, é necessário vários nomes com números dos seus respectivos documentos, certo? Certo, gente? E aí pode. Mas tem que ser o coletivo, vários nomes, com identificação, ok? Aí eu coloquei aqui também para vocês. Pode ser escrito para, olha, já falei até, para pedir, para protestar, para reclamar ou para apresentar sugestões e elogios de várias pessoas porque ele é coletivo. Abaixo assinado é o nome de um documento. Mas olha só, vamos chamar a atenção ao detalhe. Existem duas formas de escrever a palavra abaixo assinado, sabia? Quando você tem abaixo assinado com hífen, coloquei aqui em cima no título e coloquei aqui em cima. Olha, guarda isso aqui, isso é ótimo para cair numa prova, numa pegadinha. Pois é, quando você coloca com hífen, você está falando de quê? Do nome do gênero textual, qual é o documento, é o nome que está indicando o seu documento. Quando você escreve abaixo assinado sem hífen, não tem hífen, são os nomes que estão lá embaixo assinado, certo? São as assinaturas das pessoas, entendido? Designa os que assinam o documento. Então, existe as duas formas? Sim. Quando fala abaixo assinado sem hífen, está se referindo às assinaturas lá embaixo. As assinaturas com os seus nomes completos, com sua identificação, né? Ah, também pede o endereço. Esse é outro detalhe. Tem que colocar. Então, por isso eu disse para vocês, eu não posso fazer um abaixo assinado para consertar a minha rua. Por quê? Se na minha rua só tem eu de moradora, à esquerda não tem. É todo mundo veranista. Para cima eu tenho um terreno mega gigante vazio. E depois, o que eu tenho mais acima são casas onde são veranistas. Então, na minha rua só tem eu moradora. Olha só que tristeza. Então, não tem como montar um abaixo assinado, porque eu preciso do quê? Do nome completo. O que mais eu preciso? Ah, eu preciso do número do documento. Isso aí. E o que mais? Endereço. Como é que eu vou montar um abaixo assinado falando de uma rua se só tem eu de moradora? Olha que tristeza. Rodei, né? Entendido aqui, gente? Abaixo assinado com hífen é o nome do documento. Abaixo assinado sem hífen, sem hífen é o que mesmo? Ah, sem hífen são os nomes completos com o número do documento da pessoa, que pode ser RG, que pode ser o CPF, que pode ser o título de eleitor. Ah, e o endereço, certo, galera? E assim você monta o abaixo assinado. A parte de baixo eu falei, certo? Aí volta para cá, a respeito de um tema de interesse comum. Quando se fala interesse comum, é o interesse que é para você e que para muitas outras pessoas também. O meu interesse comum sou só eu. Olha que maravilha, só nós aqui moramos aqui, né? Eu, meu marido e meu filho. Por isso se diz que o abaixo assinado é um instrumento para o exercício da cidadania. Por quê? Porque você pode juntar várias pessoas, é democrático, certo? Você pode juntar as pessoas que moram ali na sua rua para poder resolver um determinado problema. Se você mora num lugar onde inunda, a água entra, antes da obra na minha residência, olha como entrava água na minha casa.
Entrar pela porta da frente, entrar pela porta dos fundos, eles eram um desespero. Aí depois fizemos uns trabalhos aqui mais ecologicamente para que a água não entrasse. Então agora, graças a Deus, a água não entra mais, certo? Não dentro da minha casa, só cai na minha piscina, enche a piscina, aí fica bom. Certo, galera? Aí volta pra cá. Quando você tem um abaixo-assinado, você tem que colocar o título ou o vocativo. O que é o título? E o que é um vocativo? Vocativo você está chamando a quem você está endereçando o seu abaixo-assinado. Por exemplo, se eu tivesse moradores aqui comigo na rua, né, vários para poder podermos, né, juntos montar um abaixo-assinado, aí eu poderia sim colocar a prefeitura ou a subprefeitura, posso buscar ao setor de obras, certo? Da prefeitura, porque, veja só, quando o destinatário é determinado, aí você coloca o vocativo, ok? Neste caso, utiliza-se pronome de tratamento a quem estou me referindo. Eu preciso colocar o pronome de tratamento à pessoa que quero enviar e que leia o documento preparado, correto? Adequado ao cargo ou à função. Nós estudamos vários pronomes de tratamento. Então, cada um, o prefeito tem um, o governador tem outro. O que eu coloco sempre, geralmente é o Vossa Senhoria, quando dependendo do grau, né, da pessoa, de autoridade. Na hipótese mais simples, você utiliza o senhor, mas o mais adequado mesmo é você fazer o uso dos pronomes exatos de tratamento, certo? E às vezes inclui o nome do destinatário. Se você quiser escrever a alguém que você sabe o nome, você vai e coloca o nome, ok? Corpo do texto. Olha só, eu de certa forma já até quase criei um texto aqui, né? Posso colocar que vou reclamar, solicito que a minha rua seja asfaltada como está em documento. Posso colocar isso, né? Uma vez que com as chuvas, fenômeno natural da natureza, pelo fato de morar numa área que está numa inclinação, a água quando desce com muita força e abre fendas desta maneira, atrapalhando, causando diversos transtornos às pessoas que passam de carro, até mesmo aquelas que estão caminhando, causando acidentes. Desde já, é o meu corpo, certo? Olha só, eu já coloquei como deveria ser, que na documentação é asfaltada, e já disse também o motivo de solicitar a correção Tô fazendo na hora, tá, gente? No escrito nós melhoramos até a língua portuguesa aí, porque eu estou falando de uma forma mais próxima de vocês entenderem o conteúdo que eu quero apresentar, certo? Porque no documento a linguagem é a da norma padrão, é a formal. E eu estou falando um pouco, eu estou mediana na informal por eu estar distante de vocês, para que vocês entendam a mensagem, porque na escrita eu tenho que trabalhar com a formalidade, não posso falar e escrever da mesma maneira, até porque, veja, se eu estivesse montando o abaixo-assinado, e como eu falei para vocês, se tivessem moradores residindo aqui na minha rua, moradores que eu digo, é aquele que mora e fica todo dia, certo? Não aquele que vem uma semana ou daqui a 2 meses, não é o veranista, certo? Então veja bem, prestem atenção, eu estou colocando numa linguagem mediana. Por quê? Porque vocês têm no material de vocês a linguagem formal. É só para que vocês compreendam como deve ser, o que você deve colocar no seu conteúdo, para que você entenda. Por isso estou na mediana, certo? 8º ano A, 8º ano B, entendido isso? Vocês sabem que na sala eu tenho a linguagem mais simples e na sala gradativamente eu vou jogando para o rebuscado. Porém, estamos distantes. Por isso estou com uma linguagem mediana. Se acaso não entenderem algo,
me chama lá no grupo. Vocês sabem que nós temos o horário para conversa, não temos? Oitavo A e oitavo B, certo? Então me chama lá no grupo que eu respondo, certo? Aí vamos lá, o corpo do texto, motivação e justificativa. Já criei mais ou menos para vocês o texto, né? Reclamando da rua, das fendas, dos transtornos, dos acidentes. E, gente, sabia que certa vez um motoqueiro caiu, desceu com tudo, era entregador. Não era para minha casa, não. Ele não viu a fenda, ele caiu. É sério. Aí, olha só, com motivação e justificativa da solicitação, reclamação e elogio. Nem sempre você faz um abaixo-assinado só para notícias, para falares ruins, mas também tem o positivo, certo? A justificativa, o argumento em defesa do que se pede é fundamental na produção desse gênero de texto. Olha só, quando fala defesa, né? Veja, a justificativa, o argumento em defesa. Minha defesa é o que? A locomoção. É difícil entrar com o carro na minha casa, mas como aqui já está, a galera, meu marido, já conhece como entrar, então já sabe onde tem as fendas, etc, como fazer, então torna-se fácil. Mas se vem alguém visitando minha residência, torna-se difícil, certo? Então veja, eu tenho que ter um argumento, e o argumento ele não pode ser algo que você vá imaginar, ele tem que ser verdadeiro sempre, nunca invente. Trabalhe sempre com o que é verdadeiro para que o seu argumento seja aquele que a pessoa irá ler e será convencido por aquilo que você escreveu, porque as suas ideias estarão bem claras, bem objetivas, certo, oitavos? Então, vamos lá. Por acaso, eu acabei falando de linguagem, né? Linguagem objetiva e direta. Você não pode ficar dando meia voltas. Vocês viram que quando eu comecei a criar o texto, eu fui direto e o texto ficou curto? Não tem que ser um texto extenso. O texto pode sim ser curto, desde que você coloque e convença logo a pessoa daquilo que você quer apresentar a ele, para que ele pare para observar o seu pedido, a sua solicitação, certo? No meu caso, eu criei uma solicitação, tá? É importante que o texto seja escrito de acordo com a norma padrão, foi o que eu coloquei. Eu estou conversando com vocês, oitavos, com uma linguagem mediana, como na sala, certo? Para depois ingressar na linguagem padrão. Se estivéssemos em sala e vocês estivessem redigindo, vocês iriam me perguntar e eu começaria a fazer do fácil, médio e difícil. Como estamos distantes, eu sempre faço a revisão, então eu entrei direto no mediano, não comecei nem pelo muito fácil, eu fui pela matéria já com a linguagem mediana, certo? Quando vier a revisão, eu venho com a linguagem rebuscada para o texto. Vou apresentar um texto e ainda vou colocar na certo? Com a linguagem formal, conjugação de verbos, utilização de pronomes, o não uso de gírias do linguagem falada, ok? Então, veja, a norma padrão, a fim de ser, esse afim lá é separado, tá? Não copiem junto não, hein? Tá separado, depois eu vou olhar os cadernos, a fim de se garantirem a clareza e a confiabilidade. Confiabilidade vem da palavra confiança, que vem do verbo confiar, tá? Do documento, para aquele documento ser verdadeiro e a pessoa não ter nenhuma dúvida da sua veracidade, da sua verdade, ok? As assinaturas, como eu já falei, às vezes acompanhadas dos números, dependendo do que você esteja buscando, vai pedir sim. Certa vez estavam fazendo, não sei se vocês já ouviram falar, se já conversaram com seus responsáveis, uma assinatura que uma atriz global, ela estava puxando abaixo assinado, mas era para o bem da Amazônia, algo assim, não me recordo com exatidão. E veja, certa vez eu entrei para ver como era este abaixo assinado, porque era através de um link. E veja, aqui ele coloca às vezes acompanhados de números. Pois bem, nesse abaixo assinado eu teria que colocar vários dados meus. Como eu fiquei com receio, porque a internet tem muitos vírus, eu sei lá para onde vai o meu número, vai o meu nome completo com o meu
o número do meu documento, eu fiquei receosa. Não estou dizendo que sempre está errado, mas eu fiquei receosa, não assinei. Mas veja, às vezes nesse tinha muito mais informações. Tinha meu endereço, o nome completo, tinha o meu e-mail e o número de documento. E olha, era um documento, um abaixo assinado online, tá? Então veja, identidade e título, mas aqui coloca às vezes acompanhado, certo? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Tentei fazer a aula numa linguagem mediana para vocês entenderem o abaixo assinado. Está na apostila, se não me engano é o capítulo 21 ou 24, certo? Dê uma olhada lá, a minha dúvida, 20 ou 24. Que no mesmo capítulo tem outro material que eu também vou trabalhar na próxima aula com vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Estou com saudade, galerinha. Nós conversamos pela plataforma. Alguns eu vi, outros eu não vi. Estou com saudade. Já falaram, a Valéria gosta mais da minha turma, né? Gosto de todos. Tá? Todos estão aqui, ó. Certo? Saudade de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Estudem. O estudo, o conhecimento não pode parar. Beijos. Até a próxima.